Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira, dia 17. Nós estamos começando o nosso momento bom samaritano, né? Vamos esperar agora que as pessoas cheguem. Rita, paz e bem, Rita, como é que você está? Boa tarde, Rita, né? Hoje tem uma passagem aqui muito interessante, muito complexa. Paz e bem, Rita. Djalma Doraci. Paz e bem. Vocês estão bem, Djalma e Doraci? Rita já me falou que está bem. E nós estamos bem, Rita. Graças a Deus estamos bem. Eu estou um pouquinho assim, com um pouquinho de falta de ar, sabe, Rita? Porque esse tempo assim mais frio, mais chuvoso, para mim é ruim, né? né? Mas assim, nada de especial, né? Algarte, paz e bem, Algarte. Hoje nós temos aqui uma passagem complicada, sabe? Né? Porque é muito detalhe, assim, talvez, entendeu? Às vezes, esse tipo de passagem, assim, principalmente a passagem muito conhecida, ela às vezes é traiçoeira, sabe? André, paz e bem. Opa, Denise e Fátima, paz e bem. Você está entrando em combo. Tudo de uma vez só, né? Essas coisas, assim, a gente tem que prestar atenção nessa passagem. É uma passagem que há alguma coisa aqui que às vezes passa despercebido, né? E aqui é interessante esse negócio, né? E assim, de certa forma, acaba que tem um comportamento que hoje em dia está muito em voga, que Jesus condena nesse momento, né? Mas que hoje em dia está voltando a aparecer, né? Que, aliás, é uma, uma tentação que a igreja tem, né? Inclusive tem um teólogo, que é o França Miranda, que ele fala dessa tentação, né? É uma coisa interessante da gente pensar, né? Mas vamos tocando. Hoje eu tô assim bem penteado, né? Tá tudo direitinho, né? Vocês não sabem por quê. Eu vou explicar para vocês. Minha esposa hoje virou e falou assim: não pode ir bagunçado desse jeito, não. Aí foi lá e me pôs na linha, entendeu? Se não é por ela, eu vinha bagunçado como sempre, né? Mas hoje não, ela até pentear o cabelo penteou, entendeu? Por isso que eu tô assim arrumadinho. Bom, pessoal, vamos começar. Acho que já está num tempinho bom, né? Vamos nós? Ou não vamos? Vamos. Então nós vamos agora para a segunda parte, nós vamos fazer a leitura do Evangelho seguido da reflexão, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe,
e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Maria Alice entrou. Oi, Maria Alice, tudo bem? Paz e bem. E entrou também o Kevin. Oi, Kevin. Paz e bem para você também. Pessoal, quando a gente vê esse texto, a gente costuma a logo ir para a questão aqui da riqueza, né? É o que normalmente as pessoas fazem. E eu vou chamar vocês hoje a não fazerem isso. Vou chamar vocês hoje a prestarem atenção no quadro geral dessa história, né? A gente até vai falar sobre a riqueza, mas acho que é um quadro geral para a gente ver antes disso, né? Como a gente viu, aproxima-se de Jesus alguém. Essa pessoa não é identificada. A gente descobre que essa pessoa, durante o texto, a gente descobre que essa pessoa é jovem, né? E que essa pessoa é muito rica, né? Mas ela vem para Jesus e fala assim: o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Então, essa pessoa entende que determinados atos irão levá-la à vida eterna. E Jesus vira e fala assim: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. E alguém entrou agora aqui, Alvarina. Oi, Alvarina, seja bem-vinda, paz e bem. Pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque vamos entender muito bem, né? É importante a gente entender a sociedade que Jesus vivia, entender o que as pessoas pensavam, para que a gente possa fazer uma melhor interpretação do Evangelho. Eu não estou aqui dizendo de forma alguma que quem fizer uma interpretação diferente da minha está errada. Não é isso, não é essa lógica. A gente tem que parar de viver uma lógica dos certos e dos errados. Oi, Graciele, tudo bem? Paz e bem, Grace. Então, a gente tem que parar de ficar com esse negócio de competição, de certo e errado. Não, vamos tentar entender, né? Inclusive, as coisas que eu falo aqui para vocês não são necessariamente coisas que vocês são obrigados a ter como verdade. Se vocês quiserem, podem e devem me questionar. Não há nada aqui que a gente não possa estabelecer uma conversa, né? A sociedade da época, o judeu, ele recebeu a lei mosaica, a lei que Moisés trouxe do monte para o povo judeu. O povo judeu dava tanta importância a essa lei que meio que era assim: se você quiser se dar bem, se você quiser ir para o paraíso, se você quiser ser salvo, você tem que seguir a lei. O problema é que a lei só não é suficiente. A lei só não é suficiente. Inclusive, havia aqui uma deturpação absoluta, que as pessoas achavam que se elas seguissem a lei, elas seriam salvas. Então, a lei passou a ser o objetivo, né? As pessoas passaram a entender que fazer aqueles determinados atos daquela determinada forma era o que levava à salvação. É por isso que esse rapaz fala assim: devo fazer de bom. Porque ele entende que é necessário fazer determinada coisa de determinado jeito para possuir a vida eterna. Então, a relação era uma relação assim
contábil. Eu gosto de falar que é contábil. Se eu fizer tantas coisas bem feitas, eu ganho isso. Se eu não fizer tantas coisas bem feitas, eu não ganho isso. E ele vai a Jesus, né? Ele reconhece que Jesus é um grande mestre, né? Talvez ele não tivesse ainda o pleno entendimento que estava diante do próprio Deus, mas ele entendia que Jesus era um grande mestre. E até os fariseus o chamavam de rabi, de mestre, né? Então ele vai em direção ao grande mestre e fala: o que eu devo fazer? E é aqui que mora o perigo. Porque se você começa a viver a lei pela lei, e o detalhe da lei é o que salva, nada mais existe do que a lei. E aí você passa a viver a lei pela lei, que compromete com a lei, e a lei tem que ser seguida de forma absoluta. Então, se o gesto está errado, aquilo é um problema. Se a roupa que você está usando para cumprir aquele bom propósito está errada, não foi válido. E por aí vai. Era assim que os fariseus viviam. Eles viviam com uma absoluta preocupação com a lei, com a forma que aquilo estava escrito. O França Miranda, um teólogo que eu até gosto muito dele, já li alguns textos dele e gostei, o França Miranda, ele fala da tentação farisaica, né, do farisaísmo que existe na igreja, que é justamente isso, que passa a colocar a regra pela regra, e o que interessa é a regra. Não há espaço, de forma alguma, para você trabalhar algo que não seja a regra pela regra, do jeito que a regra é, né? O importante é que nossos atos venham do coração para quem necessita. Sim, André, concordo. Faz sentido o que você está falando. Mas o problema, André, é que o fariseu, ele ia dizer para você assim: não, eu concordo, o importante é que o ato venha do coração, mas para ele vir do coração, você tem que seguir a regra, porque se você não segue a regra, você não está seguindo o real espírito daquilo. Entende o problema? Na verdade, o bom fariseu, ele se especializava no detalhe do detalhe do detalhe. Ele ia achar aquela citação que o rabino fulano falou, entendeu? Sobre esse princípio, porque nesse rabino aqui ele trouxe um detalhe que é muito esclarecedor, que é não sei o que, não sei qual, não sei o que, né? Isso é um problema, né? O Papa Francisco chega a dizer, e isso é uma realidade, que algumas pessoas leem o Evangelho procurando pedras, não procurando a palavra de Deus, mas pedras para atirarem nos outros. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas começam a entender que o regulamento pelo regulamento é a essência. Então, na cabeça desse jovem, se ele fizesse determinados atos, ele possuiria a vida eterna, seria uma coisa garantida para ele, né? E aí Jesus fala assim: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Ele claramente aqui está fazendo uma alusão, né, que apenas Deus é bom. Que a única coisa boa é Deus. Né? Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. E aí o jovem, vou me dar bem. Faz os mandamentos. Não vai matar, não vai cometer adultério, não vai roubar, não vai fazer falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem ficou felicíssimo. Mas eu já faço isso tudo. Tem alguma coisa que me falta? Nota bem, ele já achava que só por fazer as coisas ele estava resolvido. E aí vem Jesus e fala assim: o reino é mais do que fazer. O reino é um projeto de vida. É isso que Jesus fala.
Jesus fala claramente para esse homem, e essa frase deveria ecoar para todos nós, né? O que Jesus fala aqui é que nós não podemos pensar um reino, uma vida, onde uma vida valha mais do que as outras. Nós não podemos pensar num lugar, uma possibilidade de entendimento do mundo, que a vida de A, de B ou de C seja mais valiosa que a vida de D, de E ou de F. Ou seja, não se trata aqui de pensar que alguém que é mais rico vale mais do que quem é mais pobre. Não se trata de achar aqui que o homem vale mais do que a mulher, que o velho vale mais do que o novo, ou que o novo valha mais do que o velho. Não é assim. Não se trata de achar que alguém no mundo é melhor ou pior que outro, e por isso mereça mais a vida do que outro. E aí o que Jesus fala é uma frase que deve ser interpretada com todo cuidado. Porque na cabeça do judeu da época, a riqueza em si era sinal que a pessoa seguia a aliança. Aquele que era rico havia seguido a aliança com Deus, havia feito tudo de bom e do melhor, e por isso foi abençoado com saúde, descendência e riqueza. Né? Esse jovem é um homem sadio, né? Provavelmente ainda, quando se fala jovem, provavelmente ainda não tem família constituída, mas já é rico. Nota? Então ele está numa situação que ele é da elite do povo judeu. Ele está numa situação que todo mundo aponta para ele e fala, está vendo, aquele ali é um exemplo. Você, meu filho, devia ser que nem ele, porque ele segue a lei, ele segue tanto a aliança que ele é rico. E Jesus vira e fala, abandona a tua riqueza. Esquece essa aliança baseada na lei e vive a aliança baseada no amor, né? Ontem, na festa da Assunção, eu falei disso, né? O João viu um grande sinal na Jerusalém Celeste, a Arca da Aliança reaparece. Por que a Arca da Aliança reaparece? Né? Porque a antiga aliança e nova, né? Que foi feita e refeita, a aliança antiga feita por Deus, como Abraão, né? E a aliança nova, feita por Jesus com toda a humanidade, é a mesma aliança, mas ela tem uma característica diferente. A primeira aliança era a aliança da lei. Sigam a lei. Jesus vira e fala assim, esqueça essa aliança e siga o amor. Porque, na verdade, pessoal, se você seguir o amor, você cumpre a aliança da lei. Se você reconhece que todo ser humano é igualmente valioso, você vai cumprir todos os mandamentos. Se você entende que toda a vida é igual em dignidade, você vai cumprir todos os mandamentos. Se você diz que a vida é um bem superior a qualquer outro, mas que não existe uma vida mais valiosa que a outra, porque Jesus nunca ensinou que existe uma vida mais valiosa que a outra. Nunca ele falou isso. Aliás, ninguém da patrística dos primeiros séculos da igreja falou que existe uma vida mais valiosa que a outra. Aliás, o magistério não fala isso. Aliás, eu não conheço ninguém que realmente diga, baseado no que Jesus ensinou, que uma vida é mais valiosa que a outra. Então, se você diz, eu amo, eu reconheço a dignidade das pessoas, eu entendo que a vida
é um bem superior e deve ser protegida em detrimento de qualquer outro bem. Eu sigo todos os mandamentos. Então, Jesus vira para ele e fala, você está indo bem, você está quase lá. Agora está na hora de você dar o salto. Está na hora de você mudar a sua forma de viver e de pensar. Está na hora de você abandonar o segmento da lei pela lei e entender que o amor suplanta toda a lei. Em outro momento, a pessoa pergunta, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus diz, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Ele até fala, existe um segundo mandamento que é complemento deste e que é tão importante como esse. Ama o próximo como a ti mesmo, porque ele também fala aqui. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande chave. E aí é que mora o problema desse homem. Porque Jesus vira e fala assim, você tem que amar o seu irmão. Eu até tenho, assim, aí é uma fantasia minha, né? É uma fantasia minha. Não tem nada disso em lugar nenhum. Mas eu acho que Jesus sabia que esse homem era apegado a esse segmento exterior, a esse sinal de ser um homem piedoso, e fala assim, vende teus bens e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Mas esse homem é apegado ao bem material. Ele é apegado à aparência do segmento da lei, né? Ele talvez ache que é mais importante ir a uma celebração do que cuidar de um irmão de rua. Talvez ele ache que é mais importante ir à celebração do que visitar um irmão preso, ou acudir uma família que sofre, ou impedir um ato vil. Né? Entendem? Para esse homem era mais importante a aparência do amor do que o amor. Era mais importante a aparência de seguir a lei do que realmente seguir a lei. E é por isso que Jesus fala, abandona a tua riqueza e me segue. E eu quero deixar bem claro aqui que não é para que a gente tenha um mundo de mendigos. Mas toda e qualquer acúmulo de dinheiro, de bens e de posses, numa realidade de escassez, é errada. Né? Jesus fala claramente contra isso. Né? Ninguém está dizendo aqui que você não pode ter a sua casinha, sua televisãozinha, né? seu carro. Mas não é justo que você tenha uma casa com, sei lá, 10 banheiros, 30 quartos, 2 salões, né? 6 carros na garagem, só tem televisão de sei lá quantos polegadas. Tem quantos polegadas de televisão atualmente? 50? Sei lá. Né? De plasma com 4K, 5K, 8K, sei lá quantos K está atualmente. Né? E tem irmão morando na rua. Não é justo, não é aceitável para quem ama que nós tenhamos uma sociedade onde algumas pessoas possuem helicópteros, iates, mansão de fim de semana, mansão na praia, e tem a gente morrendo de fome. Não é correto. É claro que nenhum de vocês que está me assistindo agora nessa live, ou que vai algum dia ouvir essa live pelo YouTube, é alguém desse tipo de posse. Mas nós temos, sim, que entender que nós não podemos pautar a nossa vida por aquilo que é bom para nós
e sim. Né? Não posso dizer, isso é bom para mim, está tudo bem. Eu tenho que dizer o que é bom para nós. Né? Rita, infelizmente a desigualdade é muito grande. Sim, sim. Né? E é isso que é o problema, entendam bem. Né? Se nós. Não é um problema de ter alguém com alguma coisa a mais que o outro. Nem é necessário que todos sejam pessoas que não tenham nada. Mas a desigualdade, a concentração de dinheiro de forma enorme na mão de poucas pessoas é algo inaceitável, é triste. Muito bem falado, Rita, é triste. Né? Nós temos uma notícia que eu li outro dia no jornal, que alguns brasileiros muito ricos, durante essa pandemia, lucraram mais do que todo o orçamento do SUS para o ano de 2020. Pessoal, isso não pode ser o nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida não pode ser um projeto de vida que eu me dou bem e todos os outros que se virem. E qualquer sociedade onde se admite que alguns se dão bem e os outros que se danem, não é a sociedade do reino dos céus. E se não é essa sociedade, nós, seguidores de Jesus, temos que dizer isso está errado. Isso está errado e isso tem que mudar. Ah, mas não mudou no século passado. Não posso fazer nada, tem que mudar hoje. Infelizmente, não mudou no século passado, na década passada, no milênio passado. Então tem que mudar hoje. Eu tenho que me comprometer com o reino hoje. Né? Eu tenho que dizer hoje que toda vida é importante. Que não existe uma vida mais importante que outra. Que não existe pessoas que merecem viver e pessoas que merecem morrer. Né? Então, vamos ser diferentes do jovem rico? Vamos dizer que para nós mais importante é o amor? Vamos dizer que para nós o mais importante é a vida? Vamos dizer que para nós o que é mais importante é a dignidade do ser humano? E vamos pautar a nossa ação no mundo para garantir que todos tenham o necessário para ter vida. De vez em quando as pessoas falam assim, nós temos que garantir que as pessoas tenham o mínimo para viver. Não, nós temos que garantir que as pessoas tenham vida. Porque nosso Deus é o Deus da vida e da vida em abundância. Nós temos que garantir que as pessoas têm que ser reconhecidas em sua dignidade, que as pessoas têm que ser reconhecidas na vida delas, o direito à vida, o direito ao necessário para uma vida digna, que toda vida tem que ser protegida. Enquanto eu estou falando, o Reinaldo entrou. Paz e bem, Reinaldo, seja bem-vindo. Algarte, e o estuprador da menina, merece? Algarte, você deve estar falando do caso do tio que violentou a sobrinha, né? É isso? Acredito que sim. Os bons exemplos não devem ser só admirados, mas seguidos. Muito bem, Fátima, gostei dessa colocação, vou usar algum dia. Os bons exemplos não devem ser só admirados, mas seguidos. Bem, obviamente, né, a sua pergunta, Algarte, é uma pergunta muito importante, eu gostei muito dela, né? Inclusive, eu te agradeço por fazer essa pergunta, né? Porque eu acho que a gente viveu no nosso país uma situação absolutamente horrorosa, né? Que é um tio que abusava sexualmente de uma menina dos 6 aos 10 anos de idade, que a família só descobriu esse abuso quando a menina ficou grávida. E dói dizer que isso culminou num aborto. Né? E aí, novamente, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, né, essa menina é a vítima. Essa menina é a vítima de um pecado inaceitável, porque
qualquer coisa que atente contra a dignidade de uma mulher é inaceitável. Né? Do mesmo jeito que nós dizemos que todos os seres humanos são dignos, nós não podemos permitir, em algum momento, que alguém retire dessa menina a verdadeira situação dela. Ela é vítima de um homem que cometeu um pecado terrível. Ponto. Não é admissível que ela seja tratada como foi tratada por algumas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, que chamaram ela de assassina. Isso é inaceitável. Isso não pode ser a forma que um fiel seguidor de Jesus trate alguém vítima de tamanha violência. Tá? Esse homem cometeu um pecado gravíssimo, um crime terrível. E o que mais me impressiona é que as pessoas discutem esse episódio e ninguém faz a pergunta que você fez, Algarte. E o agressor? E o homem que violenta, o estuprador? Ele tem que ser punido. Esse homem tem que ser punido. E punido com toda a estrutura legal. O que eu quero dizer com isso? Por mais terrível que seja o pecado que esse homem cometeu, por mais asquerosa que tenha sido a conduta dela e dele, eu vou dizer para você, Algarte, que me dói só de pensar isso. Tá? Nós não temos o direito de negar a ele o justo processo dentro da lei, porque nós que seguimos Jesus não queremos nenhuma forma de justiça, vamos dizer assim, à beira do que é combinado na sociedade. Né? Nós devemos, sim, que esse homem seja punido com toda a estrutura legal, que ele receba a defesa dele, ele tem direito à defesa, e eu rezo que o juiz dê a pena máxima com todos os agravantes possíveis e imaginários desse homem. Mas nós temos que entender que por mais terrível e catastrófico e nojento e asqueroso que seja o pecado dele, ele não perdeu a dignidade dele enquanto ser humano. Mesmo ele tendo atentado contra a dignidade da sua sobrinha, mesmo ele tendo feito um ato absolutamente vil contra a sobrinha dele, repetido esse ato várias e várias vezes, ele não perde a dignidade do ser humano. Então nós não podemos pensar em castigos físicos, em exterminar a vida dele, porque mesmo ele sendo essa pessoa que ele é, nós devemos proteger a vida dele. Lembra que eu falei que não existe uma vida mais importante que a outra, uma vida mais valiosa que a outra? Lembra que eu falei que todos têm dignidade? Então ele também tem a dignidade dele. Nós devemos, inclusive, vamos dizer assim, desejar que o tempo que ele ficar na cadeia seja suficiente para que ele possa encontrar uma emenda. Sinceramente. Nós devemos desejar sim. Porque a única coisa razoável para nós termos a prisão é que a prisão possa ser lugar onde este homem encontre uma situação que traga ele de volta à humanidade. Que ele deixe de ser essa pessoa, né, que comete um ato tão vil, que acha isso normal, ao ponto de repeti-lo por anos e anos, que ele consiga cair em si, ver todo o mal que ele fez,
que ele realmente se arrependa. Né? Mas de forma alguma, ele merece um castigo físico, ele merece que sua vida seja retirada. Né? Eu não sei se nós teremos uma situação algum dia de achar que esse homem pode voltar ao convívio. Isso é outra história. Né? Eu não acho que a gente possa exigir que a família queira ele de novo perto deles. Não cabe a nós decidir sobre o sofrimento desta família ou medi-lo com alguma das nossas réguas. Mas o que não pode é a gente achar que ele não merece ser punido, nem achar que ele merece ser punido de forma física ou que seja retirada a vida dele. Agora, nós não podemos deixar de forma alguma também de dizer que o grande vilão, o grande mal dessa história, não é a menina, e sim esse senhor. E pedir àqueles e àquelas pessoas que, ao verem essa menina, a trataram por assassina e outros nomes que eu não tenho coragem de dizer aqui, que elas caiam em si, que não se pode tratar uma vítima dessa forma. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que a pergunta que o Algarte fez foi mais que importante. Eu acho que assim, foi uma pergunta muito boa. Né? Então, acho que é importante a gente trazer isso aqui. Né? Gostei das intervenções, principalmente essa última da Fátima. Né? Os bons exemplos não devem ser só admirados, mas seguidos. É isso aí. Né? Talvez se esse homem tivesse seguido os bons exemplos, ele não teria feito isso e a gente não estaria vivendo essa história tão triste nesses dias. Né? Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, dando a vocês a minha bênção e vou evocar aqui que um assassino, um intolerante religioso, um homem cruel que atacou famílias inteiras, venha ao encontro de vocês e interceda por vocês. Hã? Ah, não, mas depois que ele se encontrou com Jesus, ele mudou, ele né? Estava falando de Saulo, mas ele se encontrou com Jesus e virou Paulo. Eu vou pedir que Paulo venha nos abençoar no momento de hoje, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São Paulo, apóstolo das gentes, apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. E lembrem-se, não existe nenhuma vida que é mais valiosa que a outra. Não existe nada que retire a dignidade do ser humano. Amem, amem e amem. Na dúvida, quando não souberem o que fazer, amem. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30.